O Brasil ainda está se adaptando nesse processo de criar uma cultura de proteção de dados. E para isso, é preciso disponibilizar bases sólidas para que a adequação seja uma realidade possível para todos os tipos de controladores de dados, atingindo todos os setores da economia. O mapeamento das dificuldades enfrentadas pelas pequenas e médias empresas é uma das prioridades na agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E é desse tema que nós vamos falar hoje. A ANPD ela precisa discutir isso com a sociedade, porque são essas empresas que empregam 52% da mão de obra no Brasil, né? Então, se não houver uma conversa franca e que ajude essas empresas a se adequarem à lei, mas que elas possam se adequar de uma forma que caiba no orçamento de uma micro e de uma pequena empresa. O que você espera dessa regulação? Quais os benefícios que você percebe nessa priorização dada pela ANPD? Você considera essa priorização um acerto? Para mim é um grande gol da ANPD essa priorização, porque a gente está falando de 99% das empresas do Brasil que são microempresas e empresas de pequeno porte. A gente está falando aí de um conjunto de empresas que respondem aproximadamente por 30% do PIB nacional, e a gente está falando também por um conjunto de empresas que é responsável por aproximadamente 50% dos empregos formais. E esses números, eles estão relacionados à micro e à pequena. Quando a gente coloca a empresa de médio porte, a gente está falando do Brasil praticamente, né? Grande parte da economia e também da movimentação financeira do país vem desse setor, né? Elas vão ter maior clareza de como elas podem agir e vão poder otimizar seus recursos também. Mas, evidentemente, tem os desafios dessa regulação que está sendo feita agora, já na fase 1 da agenda regulatória da ANPD, que é principalmente compatibilizar essa regulamentação com outras disposições da lei que ainda dependem de maiores explicações. E aí, em termos de expectativa dessa resolução, a ANPD provavelmente vai trazer questões muito adequadas ao contexto dessa pequena e média empresa. Então, além de todo o esforço de educação e sensibilização, existe aí uma outra preocupação em relação a um conteúdo mínimo, que eu diria que é o básico da segurança da informação e o básico da proteção de dados. Então, eu imagino que essa resolução venha muito nessa linha de poder apontar para o pequeno e médio empresário o que seria o básico em relação à segurança da informação, questões muito relacionadas ao dia a dia dos funcionários, mas que também trate de um conteúdo mínimo e básico em relação à proteção de dados, que eu diria que está muito na linha dessa educação, de reforçar os princípios da LGPD, essa régua mais básica do que é preciso fazer num primeiro momento, olhar para os princípios, atender os princípios, entender o que é uma base legal adequada para o seu negócio enquanto pequeno empresário. Eu acredito que a ANPD venha a priorizar essas questões mais básicas e que já dão um certo grau de proteção ao titular antes de começar a fazer uma série de exigências que até para o grande são exigências difíceis de serem cumpridas, pelo menos num primeiro momento. Quais são os melhores critérios que devem ser considerados na definição de agentes de tratamento para empresas de pequeno porte? Faz sentido tratar um microempreendedor individual da mesma forma como a gente trata uma microempresa? Pelo que eu tenho visto do que a ANPD está discutindo, ainda não existe um recorte dentro de micro e pequenas empresas. Me parece que está se tratando micro e pequenas empresas como se ambas fossem a mesma coisa. Quando a gente fala em uma pequena empresa, a gente também está falando de um MEI, né? A gente está falando de um profissional liberal, a gente está falando de consultórios médicos, por exemplo, pequenos, ou pode estar falando de um vendedor ambulante. Ao mesmo tempo, como que a gente vai comparar esse MEI com uma startup de inovação que tem o tratamento de dados pessoais no cerne do seu negócio? A minha empresa, ela lida com dados de diferentes clientes em diferentes estágios de maturidade de negócios e não faz sentido aplicar a lei para a minha empresa da mesma forma que se aplicaria para um microempreendedor individual ou até mesmo uma ME que é de outro setor e tem a tecnologia não como atividade fim, mas como atividade de suporte, né? No caso da minha empresa, a nossa atividade fim é a tecnologia, mas tem muita empresa que não é. No sentido de como a gente faz para fazer
essa diferenciação? A natureza da atividade em si deve ser o cerne da preocupação da NPD na hora de regulamentar esse tema. Primeiro, um olhar sobre qual que é a proposta de valor dessa empresa. O que essa empresa vende? Quais sistemas que essa empresa usa? Aonde que estão as bases de dados que essa empresa gera? Esse desafio passa por aí, que é olhar as bases de dados, né? Olhar os sistemas que essas empresas usam, as bases que elas usam, o tamanho dessas bases, número de clientes ativos, número de transações dia que essa empresa faz. Se for uma fintech, aí se for fintech, não precisa nem olhar muita coisa, né? O volume de dados utilizados é enorme, né? Talvez uma primeira categorização, né, dessas empresas, um recorte por mercado, talvez facilite, né, acelerar esse processo. Os critérios que podem ser utilizados pela NPD na hora de traçar essa linha, eles dizem respeito a 2 níveis, principalmente. Um, estrutural da empresa, e outro relacionado à atividade que essa empresa desempenha, né? Então, ao objeto que a gente está falando. Quando a gente visualiza do ponto de vista de um caráter estrutural, a gente está falando do número de funcionários, a renda e o faturamento dessa empresa. Qual que é o tamanho, de fato, que ela representa para ser considerada pequena ou média empresa. E aí, o segundo, a gente está falando de como que a atividade dessa empresa dialoga com dados pessoais, né? Se as atividades dessa empresa, elas têm relevância do ponto de vista de proteção de dados. Se é uma empresa de inovação, ela é uma empresa de inovação no setor tecnológico, por exemplo, ela pode apresentar um desafio maior, né, para adequação LGPD do que outras empresas que não atuem com essas atividades. E vai ter que olhar os sistemas que a empresa usa, as bases de dados, número de transações, aí é no detalhe, e aí a pessoa precisa ter um background de banco de dados, a parte mais técnica, APIs, aí teria que ser uma pessoa mais da área de desenvolvimento, né, para junto com a lei poder atestar, né, chegar a essa conclusão de que não, essa empresa aqui, ela fatura 360 mil, mas daqui 6 meses ela tá faturando 1 milhão ano. Tem essa parte mais de como a aplicação vai ser, para mim ainda é um pouco nebuloso, porque até, por exemplo, ela atestar que uma empresa se enquadra em um nível XYZ dentro de pequeno porte. Até isso virar alguma coisa prática para a empresa, ela já pode ter deixado de ser ME. O faturamento dela pode ter explodido e aí vai ter que ter outra consultoria, porque ela já não é mais ME. Vai ser um desafio, mas eu acho que é por aí. Isola MEI, faz o mais simples possível para quem é MEI e vamos olhar os sistemas, as bases, transações, número de clientes ativos, porque é isso que vai dizer se é uma empresa que tem um potencial altíssimo de escalar ou se é uma empresa que é uma empresinha ali mesmo, que resolve um problema bem específico ali do bairro dela ou da cidade dela e não tem grandes perspectivas de escalar para o Brasil, para o mundo.